27 milhões e 600 mil. Esse é o número de trabalhadores brasileiros em ocupações com alto risco de automação nas próximas décadas. O dado foi calculado pelos pesquisadores do Laboratório do Futuro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e divulgado em um relatório técnico de 2019. Ele diz respeito a funções que serão drasticamente afetadas ou até mesmo desaparecerão por conta do que se convencionou chamar de quarta revolução industrial, a maneira como o acelerado desenvolvimento tecnológico e da inteligência artificial transforma profundamente a produção e o mundo do trabalho. Resumindo de uma maneira bem grosseira, quer dizer o seguinte: mais cedo ou mais tarde você provavelmente vai ser substituído por um robô. Entre outras coisas, essa transformação vai eliminar uma quantidade gigantesca de postos de trabalho, eliminar uma quantidade gigantesca de estruturas de manutenção desses postos de trabalho, e a gente não tem o que fazer com tanta gente. Simplesmente não há emprego no planeta para 4 bilhões de pessoas, quanto mais para 7. No mundo, há quem esteja mais preparado e há quem esteja menos preparado para lidar com isso. O relatório dos pesquisadores da UFRJ deixa claro que o Brasil está no segundo time. Os 27 milhões e 600 mil trabalhadores em ocupações com alto risco de automação representam 60% da força de trabalho formal cadastrada na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Apesar de o nome dizer que o levantamento deve ser anual, a última RAIS disponível é de 2016. O relatório da UFRJ se baseia nela. Lá estão dados sobre os quadros de todas as empresas brasileiras que empregam mais de 10 funcionários. Das 10 ocupações que mais empregam no Brasil, 8 têm altas chances de ser automatizadas. Juntas, elas representam 1/5 de todo o mercado de trabalho formal do país. É o caso de ocupações como assistente administrativo, auxiliar de escritório e vendedor do comércio varejista, que empregam 6 milhões e 100 mil pessoas. De acordo com os pesquisadores, elas têm mais de 90% de chances de sumir em um futuro próximo. Pessoal, venham conferir a 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo, aqui no Centro de Eventos da Fiergues, com muitas novidades no setor do varejo, atividades gratuitas, shows, desfile, palestras e muito mais. Espero vocês! No relatório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 23 outras ocupações aparecem fadadas à extinção, com uma probabilidade de automação de 99%. Um exemplo desse grupo é o telemarketing, que de acordo com os dados de 2016 gerava 518 mil empregos no Brasil. Se você já ligou para uma operadora muito irritado para reclamar do serviço de internet e foi atendido por uma gravação te mandando digitar um monte de números no celular, você sabe que isso já está acontecendo. As ocupações mais sujeitas à automação são aquelas que exigem menor capacitação. Para quem tem o ensino superior completo, a probabilidade de ver o seu ofício ser entregue às máquinas é de 37%, contra 68% para quem não completou essa etapa. O índice cai para menos de 20% para aqueles que chegam ao mestrado e ao doutorado. Já para quem completa no máximo o ensino médio, ele sobe para mais de 80%. Um outro estudo, feito nos Estados Unidos, mostrou que cidades menores estão mais expostas aos impactos da automação. A tendência é que os centros urbanos maiores sofram menos, justamente porque neles a força de trabalho é mais diversa e mais especializada. No Brasil, a automação também deve afetar com mais força os empregos nas micro e pequenas empresas. Nelas, a probabilidade é de 75%, contra 57% no caso das empresas médias e grandes. É importante lembrar aqui que as micro e pequenas empresas são as que mais empregam no Brasil. Em outubro de 2019, por exemplo, os pequenos negócios geraram 73 mil postos de trabalho formais, enquanto as médias e grandes corporações demitiram 2 mil empregados, de acordo com o Sebrae. Na divisão por setores econômicos, os trabalhadores da agricultura, silvicultura e pesca são os mais vulneráveis, com um índice de 79%. O que está crescendo mais? Cenouras ou mato? Neste campo, um protótipo está sendo testado. A esperança é que esta tecnologia vai poder combater as ervas daninhas e melhorar a colheita. Esta é a função do robô Bonnie Hop, que trabalha nesta fazenda de orgânicos.
No comércio e na indústria de manufatura, a probabilidade também é alta, 75%, e na construção bate os 70%. Nesse caso, quem está mais a salvo é quem trabalha na administração pública. Ali, as probabilidades de automação giram em torno de 48%. O relatório da UFRJ conclui que o futuro do trabalho no Brasil é altamente problemático. O país está mal preparado para lidar com o inevitável processo de automação promovido pela 4ª Revolução Industrial. Quando se mede o índice de preparo para a automação de 25 países, o Brasil fica na 19ª posição na classificação geral. No quesito ambiente de inovação, consegue a façanha de ficar em último. Fica em 17º em políticas educacionais e em 13º lugar quando o assunto é políticas de mercado de trabalho. Se no Brasil 60% dos trabalhadores se encontram em ocupações que devem sofrer alto impacto da automação, nos Estados Unidos o índice cai para 47%, no Reino Unido para 35%. Já na Etiópia, ele é de impressionantes 85%. Isso se explica por conta da estrutura ocupacional dos países. No Brasil, muito mais gente trabalha em atividades altamente automatizáveis, como agropecuária e serviços domésticos, do que nos Estados Unidos. Se o futuro do trabalho está em risco, também está comprometida a nossa capacidade de amparar aqueles que vão ficar à deriva. Na melhor das hipóteses, eles vão precisar de tempo para migrar das funções que existem hoje para as novas atividades que ainda vão surgir no futuro. No Brasil, o sistema de proteção social é baseado em relações tradicionais de emprego. Isso já é um problema, se você considerar a alta taxa de informalidade do país, mas vai piorar com o impacto da automação. De passagem, o relatório da UFRJ sugere uma possível saída. Diz o texto: Soluções como renda básica universal e ativos básicos universais podem ser analisadas pelo governo como maneiras de oferecer uma rede de proteção aos cidadãos que os permita transitar para novos empregos. No Brasil, a renda básica universal ficou conhecida como renda básica de cidadania. Isso por causa de um político que insistiu tanto nesse tema aí que acabou ficando meio, digamos, folclórico. Todas as pessoas no Brasil vão passar a ter uma renda básica incondicional de valor igual, para começar a R$70 por mês. Um dia vai ser R$100, um dia vai ser 500, um dia vai ser 1.000, mais e mais com o progresso da nação. Mas a ninguém será negado, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A ideia é bem simples e o Suplicy está explicando ela faz uns 20 anos. Uma transferência de renda direta do governo para o cidadão, independente de qualquer coisa, sem exigir qualquer condição. Por muito tempo, isso pareceu só uma ideia doida. Mas a brutal crise do trabalho causada por uma pandemia deixou claro que alguma coisa precisa começar a ser pensada. Porque a crise causada pela pandemia é só um aperitivo do futuro. À medida que a tecnologia avança, a tendência é que cada vez mais ela crie uma grande massa de trabalhadores que simplesmente não vai ter mais onde trabalhar. Um estudo do economista norte-americano Carl Widerquist, publicado em 2017, estimou que se o governo transferisse $12 mil por ano para cada americano adulto e outros $6 mil para cada criança, isso custaria aos cofres públicos 539 bilhões de dólares. É muito dinheiro e ao mesmo tempo não passa de 3% do PIB dos Estados Unidos. No Brasil, o município de Maricá, no Rio de Janeiro, começou a implantar um dos maiores programas de renda básica do mundo. Lá, 40 mil pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos recebem R$130 por mês diretamente da administração municipal. Eles criaram até uma moeda para isso, que circula apenas dentro do município, a Mumbuca. Esse cartão Mumbuca é um negócio que a gente sabe que vem, tem o dinheiro lá, entendeu? A gente chega na loja e compra, entendeu? Para mim, assim, eu fui cortada da Bolsa Família, mas meu cartão Mumbuca tá aqui. A ideia é que o benefício seja estendido para todos os 161 mil habitantes até 2022. Só que Maricá tem dinheiro para isso. Na verdade, tem muito dinheiro. Por conta dos royalties recebidos pela exploração de petróleo da Bacia de Santos, o município é o que tem o maior orçamento per capita do Brasil, mais de R$20 mil por ano por habitante.
Para fins de comparação, a cidade de São Paulo tem apenas R$ 5.600 para investir por ano por habitante. Uma alternativa para financiar programas de renda básica proposta na Europa é a tributação de robôs. Um robô não recebe salário. Ele também libera a empresa de gastos com outros encargos. Por conta disso, os empresários acumulam mais riqueza. A ideia é que eles devolvam esse dinheiro para financiar a sobrevivência de quem perdeu o trabalho. Outra possibilidade é taxar empresas que só lucram por conta das informações que nós, usuários, fornecemos a elas gratuitamente. Em 2018, a filósofa, matemática e professora da UFRJ, Tatiane Roque, publicou um artigo a respeito no jornal Folha de São Paulo. Ela escreveu: O crescimento do capital é, hoje, uma produção social. É nossa atividade na rede que gera valor para empresas como Amazon, Google e Facebook. Ora, se a sociedade valoriza o capital, ele deve ser taxado para que os ganhos retornem à sociedade. É a mesma ideia do indiano Sarath Dhavala, vice-presidente da Rede Mundial da Renda Básica. Em uma entrevista para a BBC Brasil, ele disse: Dados são o novo petróleo. O que estamos ganhando das grandes companhias pelos dados que usam de nós? Nós todos contribuímos para o Google Maps, Google isso, Google aquilo. Como financiar os programas de renda básica e se eles devem mesmo ser universais ou focados, tudo isso é discutível. Tudo isso precisa ser discutido. Mas precisa ser discutido logo, porque existe uma única certeza: o exército de renegados não vai parar de crescer. A quarta revolução industrial não é um processo que possa ser contido. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí várias fotos do Zadok com a mãe dele, a quem ele dedica a mensagem que segue. Diz o Zadok: agora que passaste a idade avançada de 79 anos, minha mãe, eu te dou esse quebra-cabeças. Ele chega num momento histórico beligerante e nele o tempo embaçou algumas peças. Mas, no que houver de futuro, saudemos o lúcido companheirismo de Emanuel, Tiago, Hassan e tantos outros que também desejam trazer luz a este mosaico. Fecha os olhos, escuta. É o teu nome que as belgas chamam. Marie-Amélie, Marie-Amélie. Coragem, Marie-Amélie. Beijos meus, mãe. Te amo sempre.